Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui. Hoje, nessa noite mais do que especial, a gente recebendo aqui o Marcos Minoro, nosso grande parceiro, que sempre atende aí quando a gente chama, sempre junto com a gente. O Minoro, que é consultor de RH, atende uma série de empresas, né, uma série de multinacionais, incluindo a Toyota, né, já trabalhou na Toyota, a gente se conhece aí há algum tempo, e por isso que a gente está sempre junto aqui, é sempre um grande prazer. E hoje a gente vai estar falando aqui da gestão, né? A gestão da própria carreira, né? Trocar o mindset, fazer a gestão da carreira e ter uma carreira de sucesso. Como que a gente faz isso? Isso o Minoro sabe muito bem, auxilia um monte de gente aí nesse impulsionamento da carreira, nessa orientação da carreira, e está aqui com a gente para dividir um pouco do conhecimento. Então, Minoro, por gentileza, se apresenta aí para o pessoal e suas considerações iniciais. Já, seu discurso está ficando cada vez mais rápido, hein, Rápido, André? compacto, é assim que tem que ser, direto. Ah, Você me e as ensinou pessoas umas já se coisas assim acostumam. também. Estou começando a pensar que é porque as pessoas já se acostumaram, né, com a minha presença, então, sem mais delongas, esse é o Minoro que vocês já conhecem, vamos embora. E aí, bom, mais uma vez aí, brincadeiras à parte, grato aí, né, pelo convite, religiosamente. Eu estou a cada mês, né, aproximadamente, vindo aqui com o pessoal da Winners Alliance, o André Borgomoni e o seu Eduardo Yoshida, meus ex-colegas de Toyota e atuais parceiros, para poder prestigiar, né, esses conteúdos que eles trazem para nós, né, além de mim, eu sei que vem outros profissionais, muitos deles, né, que a gente conhece da época da montadora, e aí eu sempre fico naquela expectativa, às vezes eu sou o primeiro, às vezes eu sou do meio, às vezes eu encerro, mas de uma maneira ou de outra eu sempre fico preocupado, né, em manter um certo nível, porque eu vejo lá o pessoal escalado para participar, né, time de primeira, mas como eles têm me convidado com uma certa frequência, eu imagino que as coisas que eu tenho falado não sejam tão ruins assim, né? E então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui nos acompanhando, convite, né, já agradeci, e vamos lá, vamos conversar de novo, né, sobre um assunto que é da minha especialidade e também paixão, né, que é o desenvolvimento de pessoas. E mais uma vez, me preparando para essa live, eu estava imaginando que história que eu ia contar hoje, né? Ainda bem que eu tenho 55 anos, né? E mais de 30 anos de experiência, porque história que não me falta. Eu só fico preocupado tentando lembrar, falo assim, mas será que essa história eu já contei, né? Mas tudo bem, vou me arriscar a contar algumas histórias que podem até ser repetitivas ou parecidas, mas em contextos diferentes hoje, tá? Muito bom. Isso aí. Bom, gratidão, Então, Minoro. gratidão, Minoro. Minoro que nunca está sozinho, né? Você vê que ele está sempre acompanhado pelo senhor Oh, Wilson ali no fundo, né? Nunca está ele sozinho. O náufrago está sempre acompanhando. Pois é uma contramedida para o isolamento da pandemia, né? Ótima contramedida, maravilha. Yoshida, por gentileza, considerações Bom, iniciais. primeiramente, mais uma vez, gratidão, Minoro, por sempre apoiar o nosso trabalho. Quem não conhece Yoshida ainda, meu nome é Eduardo Yoshida, 18 anos de Toyota, 6 de Denso, ou seja, 24 anos de Grupo Toyota. Minha carreira foi bem atribulada, né, com altos e baixos e bem altos, né, desde ó dia, ó dor, o que eu estou fazendo aqui, até gerar 400% de produtividade, viver feliz, flutuando, né? Então, eu vivi os extremos e entendo o quanto que é bom os dois extremos, né? Então, e a gente tem que ter condição de não cair no vale, né? Porque às vezes a gente cai lá e não sai de lá tão fácil. Precisa de ajuda até para sair. Bom, então, por ter vivido isso, hoje é propósito de vida, né, de compartilhar as experiências vividas, e contamos com todos, né, ouvindo as nossas histórias, nossas experiências, e não desperdiçando a vida, né, no caminho, né, por não estar preparado e acabar errando pelo caminho, né. Então, gratidão a todos. Por favor, André. Gratidão, gratidão, Yoshida, gratidão, Minoro, gratidão a cada um de vocês. Eu sou o André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores,
Sou engenheiro de formação, e nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me trouxe aí a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos aí que a gente não se via, e a gente está junto construindo o Lean Emocional. Que história é essa aí de Lean Emocional? Lean Emocional nada mais é do que a união das técnicas do Lean Manufacturing, da organização e a inteligência emocional, que a gente entende que essa mistura toda aí faz uma base muito sólida para que as empresas possam dar verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e de produtividade. Isso porque a gente, na nossa experiência, a gente sempre percebeu que aonde falha é sempre nas pessoas, né? Porque normalmente as lideranças esquecem que existem pessoas no grupo, esquecem que existem anseios, as pessoas almejam a chegar em algum lugar, almejam ser mais notadas que todo mundo, né? E isso acaba criando tumultos internos, infelizmente acabam criando tumultos internos e só as ferramentas não são suficientes para resolver todos os problemas. Então, adicionar a parte emocional, adicionar um soft skill a esse monte de ferramenta que a gente tem junto com o Lean, faz com que a gente construa essa base muito sólida e por isso a gente está aí construindo o Lean Emocional. Então, vou dividir a tela com vocês para a gente começar aqui, propriamente dito, a nossa explicação. Hoje, gestão Mindset para a carreira de sucesso com o Marcos Minoru Nakatsugawa, né, que tem a consultoria de RH, aí famosíssima, e nós somos o Winners Alliance, que é a junção da Kaikaku Pro com a Aquila Transformação Humana. A Kaikaku Pro é a empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, e a Aquila é a empresa de autoconhecimento que faz transformações nas pessoas, primeiro como essa que eu fiz em mim, que eu ajudei um monte de gente aí a quebrar algumas crenças limitantes, a deixar de ser tímido, a transformar a vida dessas pessoas, e o Yoshida também foi uma delas, que, né? Gratidão. Pelo caminho, né, teve os altos e baixos, como comentei, mas pelo caminho fui acumulando toneladas de correntes de problemas emocionais, crenças limitantes que me atrapalhavam bastante, né? E gratidão por ajudar a me livrar delas. É isso aí, estamos juntos. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, como o Grupo Fiat, Unilever, a Bosch, Votorantim Cimentos, e as últimas duas que a gente agregou aqui, né, a Largo Resources, Largo Resources é uma empresa canadense, né, que está no Brasil, uma empresa de mineração, focada em metais para baterias, né? Então, aqui no Brasil, níquel, vanádio, né? Níquel, vanádio é o foco deles hoje aqui no Brasil. E também o Grupo Itaú, né? O Itaú tem uma divisão lá, importante de melhoria contínua, e a gente fez um trabalho junto com eles aí de treinamentos, né? Então, indo no nosso tema de hoje, né? Tem sempre, eu vou mexer com vocês, né? Sempre tem aquele momento que você fica sabendo que a sonhada promoção não vai sair porque o outro está mais bem preparado. E aí dá aquele desespero, né? Ai, deveria ter feito aquele treinamento. Ai, deveria ter feito aqui. Ah, poxa, se eu tivesse, né, começado aquele treinamento, seria diferente, mas o que já passou, meus amigos, já passou. Só que tem que ter uma hora de tomada de decisão, né? Ficar parado e observar, fazer qualquer coisa que não tenha custo nenhum, porque, né, o negócio é fazer aí mais baratinho você, ou investir em mim mesmo. E então investir na gente mesmo é sempre a decisão mais assertiva, mais correta que a gente deve ter. Existem várias sempre, e a gente tem que entender e enxergar a importância do autodesenvolvimento. Por quê? Isso é onde que a gente sempre fala, né? Muitas pessoas param de investir no autodesenvolvimento e isso cai na chamada espiral negativa, né? Muitos aqui, quem é aluno nosso já viu isso aqui, mas o que acontece, né? Na crise, o pessoal costuma cortar tudo quanto é gasto, né? Tem uma crise, começa, vou cortar tudo. Aí corta todos os gastos, né? Tem uma recolocação, não é bem sucedido, né? Corta mais investimento no desenvolvimento, perde mais oportunidades, aí começa a apontar dedo, né? A culpa é da crise, a culpa é da Covid, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é de sei lá quem,
né? E aí para de se desenvolver de uma vez, né? Porque na hora que a gente põe a culpa nos outros, a gente para de ter ação, a ação é dos outros, né? Aí perde mais oportunidades, acredita que é um verdadeiro injustiçado, olha, eu sou um excepcional, mas eu sou injustiçado, ninguém me reconhece, perde a própria autoconfiança, não encontra saída nenhuma, e isso, infelizmente, muitas vezes acaba aí em doença, né? Acaba aí, pessoal, entrando em depressão, um dos grandes maus desse século, aí as pessoas acabam caindo em caminhos não muito saudáveis, né? E nesse estado é até péssimo, né? Você participar até de processo seletivo, porque você está transparecendo e irradiando energia negativa, acaba indo mal também na entrevista. Certeza que não vai passar e isso vai ser só mais um motivo para você ficar chateado, né? E por outro lado, tem aqueles que se destacam sempre no mercado, investem no autodesenvolvimento e assim continuam com muito sucesso. E como que é essa história? É aquele que entra na espiral positiva, que começa na crise lá, né? Mas mesmo tem o controle de gastos, mas está sempre investindo no desenvolvimento, né? E aí surge uma oportunidade, é claro que ele é bem sucedido, né? Tem a atividade com mais rendimento, tem um rendimento um pouco melhor, consegue separar um pouco mais de recurso para desenvolvimento, investe mais nele mesmo, aparece ótimas oportunidades, né? Aí, nas ótimas oportunidades, tem um ótimo desempenho, tem ótimas oportunidades, escolhe a melhor oportunidade de todas, é muito bem sucedido, decola de vez na carreira, e aí é sucesso total. E essas pessoas são aquelas que não param de investir. E assim você estará preparado para as oportunidades e conquistar o sucesso sonhado na carreira. E isso é o que a gente entende como o sucesso de verdade na carreira, aquela pessoa que não para de se desenvolver, aquela pessoa que está sempre buscando o melhor, que está sempre entregando muito mais do que esperam dela, porque está preparada para esse tipo de atividade. E aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês se isso que a gente apresentou faz sentido para vocês, quais as expectativas de vocês para essa live, coloca tudo aqui no chat que a gente vai estar trazendo, e claro, todas as perguntas que vocês tiverem, o Minoru e o Yoshida vai estar aqui discutindo, respondendo para vocês, que vai ser muito bacana. E eu vou lembrando que no próximo sábado a gente tem o nosso workshop em gestão em linha emocional, totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado, e a gente vai estar lá das 9 da manhã às 18 horas, fazendo junto com vocês 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, que é uma amostra e é um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento em gestão linha emocional. Então, para isso, né, para estar junto com a gente lá no dia 12, precisa fazer a inscrição. A inscrição, o link da inscrição está aí para vocês no chat, é clicar ali, eu sei que a grande maioria aqui já está inscrito, mas sempre tem alguns que ainda não estão, clica ali, faz a inscrição, é muito rápido, é simplesinho, a gente vai estar junto no próximo sábado aí, nesse workshop que vai ser realmente sensacional, tá certo? Então, Yoshida, tá contigo, vai lá. Gratidão pela introdução, André. Gratidão, Minoru-san, por estar nos ajudando. Gratidão a todos que estão assistindo a live. Bom, pessoal, é muito importante eu estar com mindset forte, conhecimento técnico forte e capacidade e estratégia de trabalho e organização. E né, eu fiz uma reflexão, e o que eu percebi com o tempo, né? E eu acho que já também aconteceu várias vezes comigo, dando aula, ou ministrando treinamento, ou ministrando consultoria, que falaram para mim algumas vezes: pô, Yoshida, você tinha que ter passado na minha vida há 20 anos atrás, minha carreira teria sido outra. E eu também sinto a mesma coisa, se tivessem, né, alguém me orientando no começo da carreira, teria sido muito melhor. E, no fundo, houveram várias pessoas que me orientaram no começo da carreira, né? Inclusive, em 93, quando eu fiz meu primeiro treinamento de 3 anos no Japão, na Toyota, entreguei o primeiro relatório que tinha parâmetro de processo, referências de processo, etc. Eu escutei um simples: Yoshida, não é isso que esperamos de você. Anote e guarde onde você quiser, para sua referência. Aqui nós temos um jeito de trabalhar
que pode não servir para você lá no Brasil. Então, você tem que, né, mudar a postura e tudo que você ouvir aqui, você critica, né? Escuta com ouvido crítico, analisa, né, o que é bom, o que é ruim, e o que servir para você, um dia você talvez use. Mas critique, né, e não aceite qualquer coisa. E aí, o meu coordenador, né, do treinamento virou para mim e falou assim: Yoshida, você vai passar 3 anos aqui no nosso setor. Se você deixar, né, você vai passar 3 anos só transpirando. Não aprende nada, vai voltar para o Brasil vazio como você chegou. E aí, o que ele falou? Você tem que passar o tempo todo crítico consciente, né? Então, isso aí foi um aprendizado importante que a gente vai esquecendo pelo caminho, deixa de ser crítico, deixa de pensar, né? E atrasa a vida da gente, às vezes, 10, 20 anos. Então, tem que ter essa postura de eu sou crítico, eu busco algo diferente, eu estou sempre consciente e prestando atenção. Por que é importante prestar atenção? Porque se eu tenho um plano, eu estou num determinado nível, eu quero chegar num outro nível, no mínimo eu tenho que pensar o que eu tenho que saber, quando que eu tenho que saber e como é que eu vou fazer para adquirir esses conhecimentos, e estar consciente me permite perceber que eu não estou cumprindo esse plano, né? E aí que é importante, né, a ajuda do Minoru hoje, né? Porque tem uma série de conhecimentos e habilidades, né, e posturas que nós temos que ter, né, o mais cedo possível e não sair da rotina, né, que faz a gente se perder pelo caminho, né? E a gente já falou em outras lives essa semana que deixa a vida te levar, né? E quando você vê, está no beco sem saída, ou está lá no fundo do poço, né? Ou entrou em algum loop mental que você não sai dele sozinho, né? Então, que posturas, né, e conhecimentos é interessante cada profissional ter para continuar, né, progredindo e ter sucesso. Por favor, Minoru, vamos fazer essa discussão? Vamos. Bem, vamos lá. Eu não sei exatamente qual que é a idade média das pessoas que estão presentes neste momento assistindo a live, mas partindo do pressuposto que alguns de vocês devem ser bem mais jovens do que eu, alguns mais jovens, né? Falei no início da nossa conversa que eu já estou com 55 e tenho aí muita história para compartilhar com vocês. Eu digo para vocês o seguinte, isso que o Yoshida-san acabou de mencionar, tá? Luiz, por exemplo, acabou de escrever aqui, né, que está com 41 anos, imagino que os outros aí podem até se manifestar aqui para eu observar e saber, né, se eu estou parametrizando bem o meu discurso, mas eu vou falar para vocês que na minha época, né, quando eu comecei a minha vida profissional, ainda se vivia o modelo de que a gente escolhia, por exemplo, né, eu não sei de que maneira, por exemplo, o Yoshida-san e o André optaram pela Toyota, né, mas certamente Yoshida-san, por exemplo, repete muitas vezes isso, né, que ele esperava que a Toyota lhe desse as coisas que ele precisava para chegar lá, né? Sim, Então a sim. gente, né, Até reclamava que não tinha e até reclamava que não pós-graduação dava, paga. gente, né? Bom, então a gente é de uma época em que a gente, o modelo era esse, né? Então assim, eu sei que o Yoshida-san já fez a reflexão dele, né? De que ele agia na época incorretamente ao criar esse tipo de expectativa e exigir da empresa que ela fizesse isso por ele, mas esse era o modelo, né? Da mesma forma que antes, né, desse modelo, antes da década de 70, né, por assim dizer, a gente sabe, né, os nossos avós, né, talvez os nossos próprios pais, dependendo da idade, trabalhavam em torno daquele esquema de prestar um concurso público, né, para ganhar estabilidade no local onde ele não precisasse se preocupar, né, com o futuro, né, porque um dos objetivos nossos até então era cuidar da família com tranquilidade, dar aquela estabilidade que um serviço, né, público nos oferecia. Mudou, as empresas privadas cresceram, né, os processos, né, de grandes empresas buscando trainees, estagiários, etc., começaram a pulular, né?
E nesse novo contexto, óbvio que a expectativa de quem entrava, e eu quando entrei, e eu quando escolhi uma empresa, escolhi dessa maneira, escolhi uma empresa que me dizia, ó, né, se você, por exemplo, tiver um inglês bom aqui, você não vai fazer treinamento no Brasil, você vai fazer treinamento lá fora, né? Plano de carreira, né? Vai ter plano de carreira, se você fizer as coisas direitinho a cada ano, você vai ser promovido. Era assim que funcionava. E eu segui nessa essa cartilha. Tudo bem, tem gente que não segue e pula fora, mas eu segui, né? E a gente sempre tem a expectativa demais, né? Então, eu vou dizer, coincidentemente ou não, eu trabalhei nessa empresa nessas condições, né? Porque depois eu, né, mudei de função. Eu trabalhei nessas condições até a virada do século, né? Que foi quando a gente saiu do século XX, entrou no século XXI, né? Coincidentemente, eu mudei de lado nessa ocasião, eu deixei de seguir o plano de carreira da empresa e virei recursos humanos. A empresa, quando você, de uma maneira ou de outra, estaciona, porque ali você já não tem mais essa perspectiva de subida, né? Mas eu me lembro perfeitamente que o mindset, né, era esse. A gente escolhia uma oportunidade na esperança de que a empresa tivesse condições de incentivar você. E, de fato, né, ao longo desses anos em que eu subi, eu, ao mesmo tempo em que, óbvio, fui atrás de coisas que me eram oferecidas com avidez, né? Não era daquele tipo que ficava esperando as coisas ocorrerem, mas a maioria dos treinamentos eram treinamentos dados pela empresa, né? A maioria das oportunidades eram fornecidas pela empresa e a gente não buscava muitas vezes alternativas fora daquilo que era o padrão oferecido pela empresa. Aliás, né, Minoru, se você não se enquadrava no que a empresa oferecia, você não tinha nem a chance de ter o treinamento, né? Exatamente. Tinham as políticas, né, algum tempo de casa, enfim, mas eu me lembro, né, a despeito dessa empresa ser uma empresa super bem estruturada, e era isso que eu estava me lembrando antes da live, falei assim, eu julgo importante compartilhar essa minha experiência com as pessoas aqui presentes, a despeito de esse antigo modelo forçar a gente a ter esse mindset de que, né, a expectativa é de que a empresa lhe forneça condições, eu lembro muito bem que eu fiz alguns movimentos que, assim, não eram movimentos muito comuns, né, razão pela qual hoje, quando eu aconselho pessoas, né, na minha profissão de conselheiro de carreiras, eu procuro mostrar que existem as pessoas que de fato esperam e as pessoas que de uma maneira ou de outra buscam, mesmo que sejam coisas meio fora da caixinha. Eu me lembro, por exemplo, né, como, né, lá atrás me disseram, ó, essa empresa aqui, ela te oferece uma oportunidade de você ir para fora, fazer treinamentos no exterior, desde que você tenha o inglês. Eu lembro que eu me aprimorei, né, no aprendizado do idioma inglês e quando eu atingi o nível de proficiência requerido na empresa, né, para poder fazer esses treinamentos lá fora, eu fui várias vezes, mas aí tinha, né, eu me senti naquela situação de, pô, né, existe um incentivo para a pessoa estudar inglês, mas eu não preciso mais estudar, né, porque eu atingi o nível requerido pela empresa. E eu me lembro que eu falei assim, pô, mas eu quero usar, né, eu quero fazer uso do direito que eu tenho de aprender um idioma, né, e talvez aprender um outro idioma, né. Aí, coincidentemente ou não, nessa época, né, comecei a atender clientes de origem japonesa, né, que, assim, não me exigiam, assim, um amplo conhecimento do idioma japonês, porque, né, nunca cheguei a conversar com pessoas de fora, mas as pessoas que tinham, muitas delas gostavam de falar japonês, e eu lembro que pleiteei, né, assim, ó, vocês não vão gastar mais dinheiro comigo com inglês, né, certo? Certo, Minor, né? Então, vocês não estão a fim de pagar um curso de japonês para mim, não, já que eu estou atendendo alguns clientes japoneses. Eu lembro que na hora os caras aprovaram, né? Então, você veja, eu, em vez de me acomodar, né, na situação de que, já aprendi inglês, a política diz que é só inglês, eu falei assim, vocês não estão a fim de pagar, porque com inglês vocês não vão mais, né, gastar dinheiro comigo. Aí eles concordaram com o meu argumento e comecei, né, a estudar japonês, né? Aliás, você vê, né, como essas coisas, né, a gente faz para resolver problemas de curto prazo, mas lá na frente, quando eu entrei na Toyota, apesar de, né, longe de julgar que o meu japonês era suficiente para poder dialogar com os japoneses da Toyota, né? Os expatriados, né? Não, mas de uma maneira ou de outra isso me salvava de vez em quando, Sim. né? Eu ainda tinha o meu inglês forte, meu inglês, né, era o idioma que, aliás, a empresa procurava, né, estabelecer como
idioma padrão, mas nós sabemos muito bem, na hora do, né, na hora do vamos ver, quando vinha aquele engenheiro japonês que não falava inglês, né, certo? E ele também falava assim, pô, se você não falar japonês comigo vai ficar ruim para mim, e você falava, ou pelo menos permitia que ele conversasse com você em japonês, mesmo que você tivesse alguma dificuldade, você entendia, né? Isso acabava se tornando um diferencial. Então, você vê, tem coisas que a gente pede para fazer ou investe, né, num determinado momento, que a gente não consegue enxergar a extensão do que isso vai nos render no futuro. E hoje, agora vamos voltar, vamos chegar no presente. E hoje, Yoshida-san, quando você falou a respeito de planejar, quando você falou a respeito de estratégia, né, de desenvolvimento de carreira, o mundo é tão complexo que hoje a gente não sabe o que vai nos render, né? Que tipo de conhecimento que vai nos render esses juros, né? Juros para nós, né? De receber juros, né? Tá? Lá na frente, como foi nesse caso do meu exemplo, o japonês que eu estudei lá para atender uns clientes que nem precisavam, mas que de uma maneira ou de outra me trouxe de volta, né? O conhecimento do idioma que eu tinha estudado quando criança, né? E adolescente, a ponto de ir na Toyota, né, me salvar algumas vezes, em situações nas Sim. quais eu via lá o velhinho, né, falando assim, putz, não sei falar muito bem inglês, fala assim, tudo bem, né, se o senhor não se importar, o meu japonês não é tão bom, mas o senhor falar, eu entendo. Na hora de eu falar, o senhor me perdoa se eu não falar bem, né? Então, você vê, eu nunca esperava que isso fosse ser um grande ativo para mim, a não ser quando ingressei na montadora, né? E hoje, assim, muitas pessoas me perguntam, o que que eu faço? Né, para poder me desenvolver e isso de alguma maneira me render alguma coisa lá na frente. E eu fico muitas vezes, sabe, Yoshida-san e os aqui Uhum. presentes, sem uma resposta precisa, né, porque a gente não sabe o que vai bombar lá na frente. Né? Hoje em dia, por exemplo, quem mexe com ciência de dados diz, eu tenho que aprender Python. Beleza, né? Realmente, né? Quem mexe com ciência de dados tem que aprender certas coisas, e uma das coisas que ele precisa aprender para ele se tornar um cientista de dados, né? Porque é uma das principais linguagens, né? Para você fazer bom uso dessa ciência, é o tal do Uhum. Python, né? Agora, quem garante que daqui a 5, 10 anos não vai surgir uma outra linguagem? Quem garante que daqui a 5... Então, a minha recomendação é a seguinte, faça qualquer coisa, mas faça bastante, porque hoje, como vocês mencionaram, as Tem que ter, oportunidades elas são muito mais amplas, e tem né? que ter diferenciais, né? Tem Tem que que ter ter diferenciais. habilidades a Então, mais do que é esperado só da sua. exatamente, exatamente. Então, para mim, a principal estratégia é, você tem normalmente uma especialização, né? Então, a gente que foi forjado na Toyota, todo mundo sabe mexer com Lean, supostamente, né? Todo mundo conhece TPS, né? E em torno disso a gente conhece todas as ferramentas que a gente utiliza, 5S, essas coisas todas. Esse é o core nosso, entendeu? Mas dentro daquela perspectiva que a gente, né, entende ser uma perspectiva de carreira, veja o que você e o André fizeram, por exemplo. Né? Exatamente. Hoje vocês conseguiram unir um conhecimento que vocês têm específico da época em que vocês trabalhavam lá na área de suprimentos da Toyota e criaram o tal do linha emocional, gente. Entendeu? Da onde vocês tiraram isso? Vocês já contaram inúmeras vezes aqui o que vocês fizeram. Vocês saíram da caixinha e falaram, meu, eu preciso me desenvolver. E o Yoshida-san conta a história dele aqui. Sempre que ele conta, eu Sim, fico emocionado, né? Com a descoberta, exatamente. né? E ele deve imaginar, se ele tivesse se olhando como eu imagino que você se olhava, né? Há anos atrás, e você dissesse, daqui a 10 anos você vai estar fazendo isso, você ia dar risada, né? De alguém que, por exemplo, tivesse vaticinando isso, né? Não, e o mais incrível, Minoru, eu acho que foi em 90 e pouco, alguém virou para mim e falou assim, Yoshida, você tem que dar aula. Aham. Pelo amor de Deus, você enlouqueceu? Eu sou tímido, neto de japonês tímido, medroso, não sei o quê, não consigo Aham. falar nem comigo mesmo, como é que eu vou dar aula? Você é maluco? Aham. E hoje eu estou ministrando aula, falando de E aí, eu tenho uma tirar história, pessoas. eu tenho uma história muito semelhante, porque assim, eu também nunca pensei em ministrar aulas, eu cheguei a ministrar aulas particulares, né? Quando eu estava saindo do colégio e entrando na faculdade, né? Mas aí esse negócio de dar aula, de ministrar treinamento começou a surgir como uma consequência natural, né? É, Do meu desenvolvimento. Mas é engraçado você ter contado esse negócio de aula, porque agora eu estou finalizando finalmente, né? Depois de muito tempo, Deus do céu, não aguento mais. O meu mestrado esse mês de junho, inclusive, vou defender, né?
E eu lembro, né, tô com 55 anos, eu me lembro que lá pelos 30 e poucos anos, eu estava lembrando isso outro dia, porque eu falei assim, pô, tá chegando a hora de eu finalizar esse negócio, e, né, espero, né, a gente sempre tem a esperança de que dê tudo certo e a gente passe, né? Aí eu fiquei imaginando já, né, porque a gente planeja essas coisas, né, a gente planeja fracassar, né? Assim, pô, no dia que eu passar lá, no dia que eu apresentar e for aprovado, né, o que que eu vou dizer, né? Eu tenho que agradecer algumas pessoas. Eu comecei a pensar esses dias, né, quem que eu deveria agradecer além de família, essas coisas todas, né? Aí eu fiquei me lembrando de um líder que eu tive nessa empresa, né, onde eu passei muito tempo da minha vida, que um dia eu estava com meus 30 e poucos anos, eu tinha uns 35, e ele é um profissional que ele tinha uma vida dupla, né? Como eu mencionei, ele era um cara que tinha carreira corporativa e tinha uma carreira acadêmica super sólida, tanto é que ele é um pesquisador e um publicador, assim, de mão cheia. Eu admirava muito por causa disso, né? Porque ele conseguia fazer as duas coisas bem, apesar de que eu sabia que ele, né, trabalhava demais para poder cumprir com as duas responsabilidades. E aí eu estava me lembrando um dia que ele fortuitamente olhou para mim e falou assim: Minoro, você é um cara que gosta de estudar, você é um cara, né, que, né, tem estofo, né, intelectual, você deveria fazer mestrado. Com 35 anos mais ou menos, eu olhei para ele e falei assim: Miguel, né, era o nome dele, Miguel, já passei do tempo, cara. E aí hoje que eu tô com 55 terminando, eu fico imaginando, tomara que ele não apareça, né, na minha defesa, porque se ele abrir a boca lá e falar, ó, tá vendo? Né, 20 anos atrás eu falei que era para você fazer, você esperou 20 anos e agora você está fazendo, quer dizer, se lá atrás você dizia para mim que você tinha passado o tempo, o que você vai dizer consigo? Então, gente, não tem tempo para essas coisas, na primeira coisa, né, que eu tiro de lição. E a segunda, voltando a comentar, né, o que a gente estava comentando, hoje tem tanta oportunidade, né, para a gente poder se desenvolver. O lado bom, por exemplo, dessa pandemia é que você tem essas, como as lives que vocês proporcionam, gente, de uma riqueza muito grande, Sim, entendeu? Né? E é o tempo que a pessoa tem que se dedicar, né? Essa horinha, que é numa hora que, para mim, né, vocês são super estratégicos, é uma hora conveniente, em que vai, antes de dormir, deixa eu adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Entendeu? Né? Porque durante o dia, às vezes o cara está lá trabalhando, às vezes o cara está lá estudando, não tem tempo, sempre tem uma desculpa, né? Então agora, nesse horário, não tem muita desculpa. Tô prestes a dormir, mas peraí, antes de dormir, deixa eu ouvir lá o que o Minoro vai falar de novo, deixa eu ouvir lá, né, o que os convidados do pessoal da Winners vêm falar, que é sempre legal, entendeu? aparece alguma novidade, algum insight, né? Essa é uma grande diferença que as pessoas hoje têm em relação à época em que eu, por exemplo, para fazer um curso, eu tinha que, por mais que fosse gratuito, né? Eu tinha que levantar, eu tinha que pegar o carro, né? O curso sendo 7 horas da noite, você sabe que em São Paulo, né? A gente demora um tempão para chegar, então tem que sair uma, às vezes 2 horas antes, dependendo do local, né? Aí à noite também para voltar. Hoje não, né? Liga, desliga, né? Sabe? Né? Termina aqui, né? A gente sempre que termina, vocês me ligam, aí Minoro, tal, foi bom, foi legal, não sei o quê. É assim que funciona. E um monte de gente perde essas oportunidades, né? De poder aprender novas coisas. Então, assim, a recomendação é a seguinte, né? Todo mundo tem que ter uma coisa boa, né? Alguma coisa que faça muito bem, né? Então, dentro daquilo que a gente escolheu fazer, a gente tem que ter uma coisa que a gente gosta muito, aquela questão do propósito, né? Que a gente conhece em japonês como o Ikigai, né? Entendeu? Que é coisas que você sabe fazer bem, que te remuneram bem, né? Que te trazem satisfação, né? E que trazem alguma contribuição para a sociedade, para a humanidade. Então, isso eu espero que todo mundo tenha conseguido descobrir, né, o propósito dele aqui na vida. Só que para chegar nesse propósito, muitas vezes, né, cada vez mais, eu diria, você tem que agregar conhecimento que vem de todos os lados. Então, se é engenheiro, você tem que aprender alguma coisa fora da caixinha, né? Se é psicólogo, né, você tem que aprender alguma coisa fora da caixinha. Então, é desafiar, né? O engenheiro aprender um pouco de gente, o cara especialista em gente aprender um pouco de número, né? É assim que a gente, né, abre as nossas perspectivas e oportunidades para o mundo que é de fato um mundo complexo. Então, só para encerrar essa primeira parte, né, porque eu sei que vocês têm alguns comentários a fazer. Hoje pela manhã, por exemplo, eu estava lá assistindo
eu me inscrevi, né? Fazia muito tempo que eu não navegava por esse meio, né? Então, uma das minhas formações é psicologia, mas ultimamente eu tenho usado muito mais a psicologia em ambiente organizacional, focado em organização. A gente acaba se esquecendo um pouco daqueles vários conteúdos que a gente tem enquanto a gente é estudante de psicologia, e me inscrevi num seminário não, é uma semana de psicologia social, né, que é é uma das minhas áreas de especialização, mas há muito tempo eu não via esses acadêmicos conversando, né, sobre tendências em psicologia social. Eu me inscrevi, hoje pela manhã consegui me conectar, assistir aí uma mesa redonda que eles estavam, né, fazendo virtualmente, e é interessante porque eles estavam num determinado momento discutindo a diferença entre multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? Então, assim, multidisciplinaridade é você ter pessoas de várias áreas de conhecimento, né? Ali, né? Uma multiplicidade, né? Uma De variedade grande, uma né? variedade de pessoas com diferentes formações, né? A interdisciplinaridade é quando essas pessoas interagem com o objetivo de repente, produzir alguma coisa, né? E eu, assim, fiquei bastante feliz de ver que existe a né, disciplinaridade, que é você pegar uma área de conhecimento específica, um conceito de uma área de conhecimento específica, por exemplo, um conceito da biologia, e utilizar de maneira efetiva esse conceito numa outra área de conhecimento que não tem absolutamente nada a ver com as ciências biológicas, entendeu? Né? Por exemplo, utilizar esse conhecimento na sociologia, por exemplo, né? Que é a transdisciplinaridade, ou seja, é quando você transporta o conceito de uma área para outra. E isso só é possível quando a gente tem essa amplitude, né? Entendeu? E aí essa talvez seja a mensagem final que eu gostaria de deixar nessa primeira sessão da nossa conversa, tá? E eu imagino aí que eu tô vendo que tá bombando aqui o chat, não sei se chegou a hora de já olhar o Já chat aqui, vou mas falar enfim. aqui. Vamos lá. Maravilha, vamos lá, Minoro. Legal, bom, aprendi que hoje né, eu sou um transdisciplinar, é isso? É assim que É se chama, o isso, é transdisciplinar? isso, Que bacana, É. é que isso, bom. né? Bom, sempre aprendendo, assim que é bom. Então, Ah, vamos lembrar aqui rapidinho que a gente tem o nosso workshop no sábado agora, né? Nesse sábado a gente vai estar lá, eu vou estar lá, hoje eu já vou lá, hoje à Aqui, noite, aqui, né? De hoje para amanhã, amanhã cedo eu já vou lá para a casa de Yoshida, para fazer lá o workshop com vocês no dia 12, das 9 da manhã às 18. Workshop totalmente gratuito, com certificado. Só clicar aí, fazer a inscrição, e a gente vai estar das 9 às 18 fazendo com vocês as 4 dinâmicas, 2 emocionais, essencialmente emocionais, 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento. E vamos lá, no chat aqui, o Hildebrando colocou, o Hildebrando é nosso aluno aqui, nosso aluno, isso é um grande orgulho que a gente tem aqui, tem uma série de alunos nossos aqui sempre acompanhando a gente. E ele está aqui. Nos anos 90, fui treinando na Hering Têxtil para ser supervisor social. E quando cheguei na área automobilística, eu era considerado muito bonzinho, muito gente boa. Agora vejo que o André e o Eduardo têm um propósito muito parecido com o que a Hering tinha, me proporcionando no passado. Quero resgatar esse emocional com a competência para ajudar a mim mesmo e a esta geração que aí está. Essa live hoje com certeza terá boas histórias para novos conhecimentos. Gratidão, Debrando, muito bacana. gratidão, gratidão. Debrando também já 55, né, Debrando? Você colocou aqui 54? Mais de 50 anos aí, continua se especializando, continua estudando, um eterno aprendiz, que é o que todos nós devemos ser. Diego Marcos, também nosso aluno. Nossa, quanto aprendizado. Por isso que não paro de seguir vocês. Cada dia de live, sempre um novo aprendizado. Graças a Gratidão, Deus. gratidão. Gratidão, Diego, querido, sempre junto com a gente aí dos nossos dois, né, alunos dos nossos 2 treinamentos. Graças ao conhecimento e o brilho de vocês, estão deixando para nós. Estou cada vez mais me desenvolvendo. Maravilha. Isso aí, Diego. Gratidão, gratidão. Então, vamos colocando aqui, coloque as perguntas de vocês, o que vocês querem saber, as expectativas de vocês para a live. Vamos colocando aqui no chat e a gente vai trazendo. E quanto mais interativo for a nossa live, mais bacana é para vocês. A gente está aqui para fazer a live para vocês, então tem que ser legal para vocês.
né? Então coloca aqui que a gente vai responder todas as perguntas que vocês colocarem aqui para a gente no chat, tá certo? Vai lá, Yoshida. Bom, gratidão, André, gratidão a todos pelos comentários, aos nossos alunos também que continuam prestigiando a gente. E voltando, né, Minoru? Ter a consciência de que a gente não pode perder a consciência é importante, né? E realmente, né? É difícil prever o futuro, prever o que pode acontecer na nossa vida, e eu acho que a gente vai se aprisionando no caminho também, né? Ah, eu não posso ser professor. Ah, eu não sei disso, eu sou um cara técnico, eu não vou saber psicologia, não vou aprender a lidar com pessoas. Uhum. Ah, eu me recuso a me nivelar com uma pessoa que tem dificuldade técnica. A pessoa que tem que melhorar, não eu que tem que ser mais simples, né? A gente vai, né, pelo caminho gerando a situação de que do que eu melhorar minha comunicação, melhorar e facilitar para eu adquirir novos conhecimentos, eu vou me recusando a aprender, vou me recusando a me comunicar, né? Uhum. E no fim a gente atrasa a vida e cai naquela espiral negativa e começa a incomodar e você faz de conta que está tudo certo, para de fazer reflexão, para de fazer autocrítica e aquela necessidade de você estar sempre consciente vira o inconsciente de Uhum. propósito, né? Uhum. E nesse caminho você arruma desculpa, né, de ficar As criticando. justificativas que você É, reiteradamente menciona, né? é, E que você mesmo disse que num determinado momento chegou a utilizar, né? Mas faz exatamente. parte do processo de evolução, de aprendizado. O problema é que algumas pessoas ainda não, né, numa expressão que é da nossa época, não caiu a ficha, né? Entendeu? Mas aí em algum momento, que é muitas vezes esse momento em que vocês colocam, né, recorrentemente nas apresentações iniciais, aquele momento em que, né, por que que o cara foi promovido e eu não fui? Né? É nessa hora que você, buscando, né, a resposta à pergunta por quê, né? Certo? Fazendo lá a pergunta por quê, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, né? Até diagnosticar da onde que vem o problema, que você descobre, né? A resposta é ir descobrindo a resposta, é uma questão de você correr Mas, atrás. mas o perigoso é o que a gente acaba fazendo. Ah, o cara é puxa-saco. Ah, o cara é bom de papo, né? Ah, E você começa a negar que a pessoa tem mais habilidade que você, né? Ou seja, a culpa é do outro, não é minha. Ou o chefe que deixou ele enganar ele, né? Então, exatamente, exatamente. É o E essas nosso. crenças limitantes, às vezes, elas são de fato apenas crenças, né? Porque é, você mencionou, às vezes o cara ele é mais competente que você, mas às vezes ele não é, né? Que nessa situação que você falou. Tem cara que a gente sabe que ele não é tão bom, mas ele se vende tão bem. Esse tipo de diálogo eu tenho o tempo todo com pessoas que me procuram, né? Ele fica, é isso que você está falando. Ele fala, aquele cara lá é puxa-saco, eu não sei fazer isso. Eu falo assim, não se trata de puxa-saco, né? o cara consegue se comunicar, né? É uma questão de você mostrar que você sabe fazer. Você sabe fazer? Claro que sei. Você deve saber fazer melhor do que ele. Imagino que sim, só que ele aparece mais, ele mostra mais. Fala assim, qual que é a dificuldade de você mostrar? Qual que é a dificuldade de você aparecer? Aí muitas vezes o argumento é, isso aí é coisa de gente que quer aparecer. Fala assim, pois é, então vamos fazer o seguinte, deixa o cara que é pior que você continuar aparecendo, né? Ou seja, você vai ser prejudicado porque você é melhor que ele, mas ele é mais, né, aparecido. Então ele vai aparecer e vai estar sempre na sua frente. Só que Aliás, você faz questão que ele apareça mais que você, né? exatamente. Só que olha só que eu falo, para alguns eu falo assim, olha só que grande imbecilidade. Esse cara que não é tão bom e que aparece, portanto ele é puxado, ele não é tão bom. E se ele não é tão bom, ele não vai ser tão bom para a empresa também. Né? E você, que poderia estar fazendo muito melhor o trabalho dele, com essa crença limitante, né? De que você, eu não faço parte desse jogo que a gente chama de jogo político. Assim, tá bom, então É, continue escondido, continue e não contribuindo com o seu desenvolvimento e com o desenvolvimento da empresa, né? Ou seja, continua fazendo tudo de errado, né?
Que a empresa sai prejudicada, você sai prejudicado, e o único cara que talvez esteja se beneficiando é esse indivíduo, né? Só que ele também, dependendo da situação, talvez não esteja no caminho certo, né? Ele só está aparecendo mais que você. Exatamente por fazer uso desse jogo, né? Na hora em que a gente costuma dizer, né? Marketing é bom quando tem um bom produto por trás, mas na hora que você vai lá e testa o produto e o produto não funciona, você vê que o marketing é só fachada. Então, às vezes, esse cara também, num determinado momento, ele acaba sendo desmascarado, só que aí, às vezes, o prejuízo já foi tão grande para a empresa, para esse cara que ficou escondidinho, que, às vezes, o tempo passou, né? Perdeu a oportunidade, deixou de se desenvolver. A chamada codorna, né? Que faz um ovinho desse tamanho, uma cacareja até não poder mais, né? Faz um ovinho desse tamanho, grita até não poder mais, fala para todo mundo, só que aí é promovido, né? Então tem que saber vender o peixe também. Agora deixa eu ir, o pessoal atendeu aqui, aí eu preciso ler o chat aqui, senão... Né? A Ana Paula pedindo aqui, uma estratégia ideal para motivar os companheiros de trabalho. Primeiro de tudo, motivar, a gente não motiva, a gente pode incentivar, pode animar, pode dar, né, mas quem se motiva é a gente mesmo. Mas uma estratégia importante, né? A pessoa não está motivada, né? Não estar motivada é porque ela não está conectada com o propósito. É porque o que ela faz ali não é importante para ela. Para importante, tem algumas pessoas que o importante é só o dia do pagamento, né? É só lá o dia 5. É o dia 5, tal, caiu, beleza, é um dia por mês, né? O resto ele vai lá sobrevivendo, né? Ó dia, ó dor, o que eu estou fazendo aqui? Tipo o Yoshida era assim. Mas, né? Então, a estratégia é mostrar o quanto a atividade que essa pessoa faz é importante para ela. Para ela. E aí, se a pessoa se identifica que a atividade que ela faz realmente é importante para ela, ela vai começar a fazer sem ninguém mandar. Isso é a real motivação, é fazer quando ninguém manda. Agora, fazer porque o chefe está lá dando crachazada, falando faz, porque eu estou mandando e tal. Na hora que o chefe vira de costas, ninguém mais faz porcaria nenhuma. Então, motivar é conectar a pessoa com um propósito. Tá certo, Ana Paula? É isso. Certo, Minoru? Concorda? Concordo. Certíssimo. Toda vez que a gente fala de conexão com propósito, outro dia mesmo estava conversando sobre isso, né? Nós que somos egressos da Toyota, a gente sabe como é que funciona o Hoshin, né? Então, eu sempre lembro, né, de conexão quando você fala, nós temos um propósito maior como empresa e isso vai sendo desdobrado até que o cara de baixo entende que o parafuso que ele aperta, né, o carimbo que ele bota no papel, ele tem algum significado para a empresa, né, que é o que muitas empresas deixam de mostrar, né, quando, por mais operacional que seja a função de alguém, né, tá, não vincula isso com o propósito maior da área, com o propósito maior da empresa, né? Então, essa busca do propósito é que realmente concordo com você, faz com que a pessoa encontre, né? E você foi hábil em demonstrar, né, que ninguém motiva ninguém, mas a motivação ela é gerada por uma série de circunstâncias, e uma das principais é essa, o cara enxergar o motivo pelo qual o trabalho dele, por mais simples que seja, né, ajuda uma área, ajuda uma empresa a progredir, né? É isso aí, maravilha. Aí o Luiz colocou aqui, como faço para desenvolver a minha comunicação? Luiz, se comunicando, esse que é o grande ponto. Né? Exercício. Yoshida, primeiro assim, tem algumas coisas que são importantes, né? A gente se livrar das crenças, como o Yoshida fez lá. Crença limitante. Das crenças limitantes, achando que vai ser criticado. Pessoal, se você fizer ou não fizer, vão te criticar. Põe na sua cabeça isso. Assistam o meu primeiro vídeo no YouTube de quase um ano atrás, né, André? 10 a 12 meses atrás. Não saía nem a voz, gente. Tremendo, encolhido, assim, quase chorando, né? E é treino, é propósito. Nosso propósito é ajudar as pessoas a não perderem tempo na vida, não atrasarem a vida, através de entender bem o que tem que ser feito, né? E principalmente que tudo que está à nossa volta depende de nós fazermos bem feito o que fazemos. Então, nosso propósito é incentivar as pessoas a
quererem dar o melhor de si e nesse processo está se desenvolvendo, está construindo valor e ainda nesse caminho está preservando o conhecimento que muita gente carregou até hoje, né, e entregando melhor para a próxima geração poder progredir mais que a gente. Então, o nosso propósito é promover desenvolvimento, né, começa conosco, começa salvando e preservando conhecimento importante, valores, né, e deixar, né, isso fluir, né, no processo de espiral positiva. A gente não pode deixar as espirais negativas ligadas. Por isso, isso é sofrimento, isso é desastre econômico, desastre em geral, tá, gente? É isso aí. Então, Luiz, primeiro de tudo, fazer, ação, botar para frente, tem que fazer, tem que se desafiar, né? Assim como o Yoshida fez. Se desafiou, vou fazer um vídeo por dia e vou colocar na internet. Se fez, tá, e melhorou, melhora a comunicação. Aí depois tem algumas técnicas, né? Saber bem do que está falando, treinar um pouquinho antes, né? Tal, fala no espelho para perder um pouco de vergonha. Aí depois tem algumas técnicas que dá para fazer. Mas o importante é fazer, é se comunicar, é se desafiar. Esse que é o ponto principal, tá certo? E ter propósito te tira medo, te tira crença limitante, porque eu preciso fazer aquele propósito acontecer. E depende só de mim, então começa a funcionar as coisas, né? A tua vaidade, né? Porque ter medo de ser criticado, nada mais é do que vaidade, né? Não quero Qual o passar problema? vergonha. Não quero passar vergonha. Qual o problema em passar vergonha se o mais importante, que é eu conseguir impactar as pessoas, eu vou deixar de fazer? Então, se você tem um propósito que é muito acima de qualquer coisa, você passa por essas bobagens que você coloca no meio aí, de vergonha, disso, daquilo, timidez, parará, 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 tá? Passar ridículo. Então, ação, bota para frente. O Nicolas aqui, boa noite, eu tenho uma dúvida com relação à gestão de pessoas. Como fazer para lidar com conversinhas, picuinha, fofoquinha no local de trabalho? Sabemos que o ambiente de trabalho tem muito disso e a empresa acaba perdendo muito com funcionários, bons funcionários, por conta de conversinhas e o ambiente de trabalho acaba ficando muito ruim. Isso, primeiro de tudo, Nicolas, começa com a gente mesmo, tá? A gente mesmo. Não fazendo, não incentivando e não dando ouvidos às conversinhas. O grande problema é que tem gente que se interessa pelas conversinhas, né? Tem muita gente que interessa, acha interessante, tem uns chefão de velha guarda aí, que acha legal, fica sabendo dos assuntos através da conversinha, de mimimi. Isso é a grande bobagem. Incentiva para o pessoal soltar, né? Isso tudo é uma grande bobagem. Isso tudo é uma grande bobagem, né? E, principalmente, o foco. Tem conversinha, tem mimimi, porque tem tempo para isso, né? Tem tempo para isso e não tem foco. Porque se tem foco e tem atividade, não tem tempo para ficar com mimimi. Esse que é o ponto. Se tem um propósito forte, tem metas, não tem tempo para ficar perdendo com bobeira. Né? Então, esse que é o ponto, né? Cortar mal na raiz. E mal na raiz é tornar o mimimi, tornar picuinha e fofoquinha inútil. Né? Fala aí. Deixa eu só complementar em linha com o que vocês estão dizendo, de maneira bem pragmática, né? Quem perguntou foi o Luiz, é isso? Foi o Nicolas. Nicolas. Então, de forma bem pragmática, Nicolas, eu digo, né, resumindo isso que o André e o Yoshida-san falaram, né, não escutar, ok? Não prestar atenção, fazer cara de paisagem quando, né, você começar a ouvir essas coisas. Se, eventualmente, as pessoas insistirem, né, com você para que você emita uma opinião, você diga, né, fala assim, quais são os fatos? Quais são as evidências, né? Porque se é uma fofoca, a gente parte do pressuposto que são coisas que ou são inverdades, ou são construídas de uma maneira que não representam, né? Não representam com fidedignidade aquilo que a gente sabe que é verdadeiro, né? Tá? Muitas vezes é assim que se cria, inclusive, uma fofoca, né? Uma picuinha, como você mencionou, né? E a outra coisa é isso que o Yoshida e o André falaram, né? Mas no que isso que você acabou de me contar, né? No que isso que você está me dizendo que, né, supostamente é um fato, vai ajudar a gente a resolver o nosso problema, tá? Né? Ou seja, qual que é a importância disso no contexto?
E normalmente fazendo essas abordagens que eu mencionei, né, não dando ouvidos, ou se insistirem para que você fale algo, você diz, olha, eu preciso de provas, me traga evidências, que aí talvez eu tenha, né, um juízo de valor para exercer sobre isso, enquanto isso for uma grande hipótese, eu não tenho absolutamente nada a comentar, né, e a terceira é, tá bom, né? Partindo do pressuposto que isso é fato, no que isso ajuda ou atrapalha a empresa, no que isso ajuda ou atrapalha o ambiente de trabalho, no que isso ajuda ou atrapalha os nossos propósitos. Pronto, é isso, tá? É isso aí, esvazia, resumindo, esvazia a importância Uhum. dessa porcaria. O Carlos colocando aqui, boa noite e a gratidão primeiro ao temas incrível da live de hoje, agradeço em especial o Minoru que me fez o convite, e a pergunta é como lidar com a competição desleal, algumas empresas valorizam os ruins e perdem os bons, qual a recomendação no tocante ao equilíbrio emocional, buscando algo fora, insistir, mas até quando? Esse que é o grande ponto, Carlos, esse que é o grande ponto. Se a empresa incentiva, né? Se a empresa incentiva a competição desleal, muitas vezes a gente tem que parar, refletir se é o lugar que você tem que estar. Né? Se a empresa, de novo, se a empresa incentiva a competição desleal, temos que parar e analisar. É realmente onde que eu quero estar ou não? E E aí, eu, se chegou à conclusão que não é, nada de loucura também, né? Calma, verifica um outro lugar, né? Nada de sair passando no RH, fazendo besteira, tal, né? Vai com calma, mas faz uma transição de carreira simples assim e o Minoru tá aí para ajudar, tá certo? e quando a gente fala empresa, a gente mistura a pessoa Isso, do boa. diretor ou do gerente, do seu chefe, falando que é empresa. Às vezes é a pessoa, não é a empresa. Isso aí. Porque a política corporativa é uma coisa, outra coisa é o que essa pessoa faz. Então, também, se é totalmente fora da cultura, né, corporativa, tem canais, Isso. né, para você denunciar, para fazer um monte de coisa, porque tem alguma coisa errada com essa pessoa que está distorcendo a cultura. Né? Então, tem que ter muito bom senso, né, para não meter os pés pelas mãos aí. Né? É isso aí. E então analisa bem, vê o que você quer, se é isso mesmo, né? Hora de conversar melhor com o Minoru. Então, vamos lá. Aí o Charles colocou aqui, como que a Toyota trabalha essa questão de engajamento dos novos colaboradores? Novo colaborador chega na Toyota, Charles, e ele é assim, tem uma recepção para ele. O Yoshida não participou disso, que foi antes, né? Quando ele foi contratado lá, simplesmente passava no departamento pessoal, pegava lá o crachá, olha, você vai sentar ali e acabou. Era mais ou menos assim. A Mas gente passava um hoje, mês na fábrica, só, e mas também tchau. sem preparação antes, né? É. Ia direto. Então, hoje lá tem uma recepção de 2 dias, se eu não me engano, são 2 dias de recepção, com várias pessoas de departamentos indo fazer apresentação, conversando, realmente abraçando essa pessoa que está chegando num lugar novo, né, num lugar diferente para ela. Tem toda uma recepção. Quem vai para a linha ainda tem o dojo, então fica no dojo lá, que é um centro de treinamento. Dependendo da função da linha, é 1 semana, 20 dias, se eu não me engano, dependendo da função. Então, ele fica lá naquele treinamento, só trabalhando habilidade para poder ir para a linha depois. E aí sim, né, está integrado e tem um envolvimento da área como um todo para recepcionar esse novo colaborador. Tá? É mais ou menos assim como é que funciona. E questão assim, novo colaborador, em qualquer lugar tem que ser mais ou menos assim, tem que se sentir abraçado, tem que se sentir confortável no lugar novo que está chegando, que tudo que é novo para a gente é muito hostil, isso faz parte do ser humano, né? O que é novo E, a gente acha meio e hostil. esse processo de integração bem feito inclui, né, o pensamento corporativo, filosofia de trabalho, etc. Né? Não é só habilidade de trabalho, né? Assim, habilidades do tipo, eu sou soldador, vou aprender lá no dojo a soldar. Isso precisa, porque precisa fazer um trabalho de qualidade. Mas o pensamento da empresa, a filosofia da empresa também faz parte dessa integração, né, André? É isso aí. No workshop, não é o Fernando Madruga. Ah, tá. Fernando Madruga, no workshop vocês irão abordar o tema de como montar um propósito em equipe.
no workshop, isso é falado um pouco de maneira superficial. No treinamento, sim, é mais aprofundado, porque um propósito em equipe é algo que demora um pouco mais, não dá para ser tão rápido assim, tá? Mas no coisa tem. Beleza, Madruga? Então, no treinamento tem, no workshop é mais superficial. Nicolas, obrigado. Posso ligar? Agora não, no finalzinho a gente deixa. Desculpa, Nicolas. A Heloísa, não, é o Fernando de novo. É que ele está com o Zoom da filha aqui, então eu acabo confundindo. Qual a melhor abordagem para uma implementação de mudança de cultura Lean? Como fazer com que o time, principalmente a média liderança, incorpore os conceitos? O Fernando Madruga colocando aqui. Assim, mudança de cultura é sempre longo prazo, tá? Não existe mudança de cultura, estalou o dedo, mudou. Mudança de cultura é um pouco mais longo. Mas como que você começa a convencer as pessoas da importância da cultura Lean? Mostrando-lhe aí, né, a partir da gerência, né, que como você coloca aqui, mostrando em valores. O quanto que vale, né? O quanto que vale implementar a cultura Lean, o quanto que tem de ganho, né? Aí tem que fazer estimativas, é claro, isso a gente ensina muito. Vai ter também no workshop vai ter uma ideia de como que faz, mas no nosso treinamento é mais aprofundado de como demonstrar os ganhos antes de começar, né? Antes de começar uma atividade, e aí você demonstra o quanto você tem de ganho e fala, olha, você tem 10 de ganho e você vai investir 1. Então, olha, investe esse 1, você vai ganhar 10. Simples assim. E só assim que você começa a mudar. E aí você começa o que a gente chama de gerar a credibilidade. Você vai fazer um trabalho, gera uma credibilidade, faz o segundo, gera a credibilidade, e a partir de vários trabalhos você começa a falar que pode... Aí você começa a poder falar que está mudando a cultura da empresa, de começar a fazer com que todo mundo se estimule a fazer melhorias, a resolver problemas diariamente. É assim que funciona. Não é isso, Yoshida? E outro ponto também da questão de melhoria a melhoria tem que convencer cada um da empresa que é importante cada um fazer. E a gente fracassa no processo de desenvolver Kaizen na empresa quando o departamento de Kaizen quer fazer, quer brilhar, quer apresentar os trabalhos que o pessoal fez. O departamento de Kaizen é o departamento que coordena a atividade. Quem toca a música é cada músico. E cada músico tem que entender que ele é um músico importante e tem que aprender a tocar bem. Porque então, quem faz efetivamente é o músico, não é o maestro, organiza todo mundo lá, mas isso. Quem toca mesmo é o músico. Isso. Então, até organizar para o músico aprender a tocar música também faz parte, né, do pessoal da gestão, né, o departamento de Kaizen tem que proporcionar, né, a capacitação para o pessoal poder tocar música. Né? Tocar música significa resolver problema. É isso aí. Então, a parte de mindset e a parte técnica e a parte de organização, quem organiza e ajuda a organizar isso é o departamento de Kaizen junto com a gestão toda da empresa. Também não é só um departamento. Né? Maravilha. Gente, o papo está maravilhoso e por isso já passaram 3 minutos e eu nem percebi. Mas, então, só percebi agora. Então, eu só vou deixar aqui mais uma vez para vocês o link para a inscrição no workshop. E, Minoru, por gentileza, né, o papo está ótimo, mas eu preciso pedir tuas considerações finais. Bem, a gente já excedeu o tempo, então, como a gente falou de coisas, né, que de uma maneira ou de outra elas vão se repetindo, né, ao longo das lives, né, essa questão, por exemplo, que foi colocada da percepção que a gente tem que ter correta do ambiente para não tomar decisões precipitadas, né, que nem você falou assim, vai lá, dá um chute na porta e pula fora, porque como vocês colocaram, às vezes é uma questão pessoal, é um líder específico que age de uma maneira que vai contra. Então, essa leitura é muito importante, essa sensibilidade ela é muito importante, tá?
antes que vocês, né, saiam por aí, né? O processo, por exemplo, que levou o André a chegar onde ele chegou hoje, o processo que levou o Yoshida a chegar onde chegou hoje, não foi um processo construído da noite para o dia. Eles não acordaram um dia, né? Sonharam aí com essas coisas e acordaram diferentes, sabe? Não é igual aquele livro do Franz Kafka, Metamorfose, né? Que você acorda barata no dia seguinte, compreenderam? Então, é um processo evolutivo. Então, com cuidado, né, levando em consideração esses cenários aí que a gente tem que, com bastante cautela e com bastante sabedoria, avaliar, ouvindo um pouco dessas nossas experiências que nós trouxemos. Muito sucesso a vocês, né? Espero que hoje vocês tenham aproveitado. Só uma curiosidade antes de a gente encerrar, o Hildebrando é o nome dele, né? É aluno de Hildebrando. vocês? Isso, Hildebrando. Ele é de lá de Santa Catarina, por acaso, ou não? Porque ele Ele é de falou que Curitiba. construiu a carreira dele na Ering, não? Curitiba. Ele mora hoje em Curitiba, mas é Ele da mora hoje em região ali. Mas Curitiba. ele já trabalhou na Hering, trabalhou na Faurecia, se não me engano, né? Ah. E hoje mora em Não, porque Curitiba. assim, se ele teve todo o ensinamento, ele falou que está com 50 e poucos anos aí, né, de experiência nisso, se ele diz que teve todo esse ensinamento, ele deve ter iniciado na Hering, lá na sede, né? Não sei se é verdade, mas enfim, depois, não sei se ele está ainda presente aqui, ele pode confirmar. É só uma curiosidade, entendeu? Hildebrando, conecta, quem não conectou ainda com o Minoru no LinkedIn, conecta com o Minoru no LinkedIn e troca essa ideia aí, sem problema Tá nenhum. bom? Então, sem mais delongas, gente, mais uma vez agradecer a vocês aí pelo convite, agradecer os presentes, obrigado aí pelos feedbacks, eu vi que vocês gostaram bastante do conteúdo, e Maravilha. vamos para a próxima, né? Como eu disse, uma Maravilha. vez por mês eu estou aqui, o que não deu tempo de conversar aqui, a gente conversa na próxima. Gratidão, Minoro. Valeu. Gratidão, Gratidão, Minoro. gratidão. O Nicolas perguntou aqui, vai ter, tá gravado? Tá, vai tá gravado. A gente está ao vivo, inclusive, no YouTube do Yoshida. Vai estar no meu YouTube também. Vocês podem assistir até a terça-feira, tá? Depois disso a gente tira do ar, porque se deixar lá ninguém assiste. Quando a gente fala que vai tirar do ar, vai lá, é rapidinho, todo mundo assiste. Então, até terça-feira vai estar lá todas as lives, a série de lives todas, vocês podem assistir lá à vontade, tá bom? Então, Yoshida, por gentileza, considerações finais. Bom, gratidão, Minoru, pela presença, gratidão a todos pela presença. E a questão de sucesso e fracasso, né, tanto Lean, quanto pessoal, quanto carreira, né, é um processo que é muito fácil a gente se perder no caminho, né, e precisa de mindset, precisa de consciência, precisa, né, descobrir logo o propósito, porque quando a gente não tem propósito, a gente vive aquela máxima do ó dia, ó dor, o que eu estou fazendo aqui, né, e quando a gente tem propósito, acorda feliz, vai trabalhar, a mesmíssima coisa que você vivia todo dia é felicidade pura, simplesmente porque mudou a sua cabeça. E para a cabeça mudar, como o Minoru falou, é um processo, e todo processo a gente pode ir fazendo sozinho, e tem que se desafiar por fazer sozinho, mas às vezes a gente tem que saber pedir ajuda, né? E principalmente ter a ajuda de quem já viveu, já fez muita besteira, errou, fracassou, dói, e entende o valor disso, né? É importante. Mas principalmente a gente escuta alguma coisa, quer ter as receitinhas de bolo. É bom ter orientações, né? Mas muita coisa a gente fala, né? Para você ter certeza que é por ali mesmo, tenta fazer errado, mas faça, né? Sem insistir demais, né? Até ir no fundo do poço. Vê que realmente não é por ali, volta e segue o caminho melhor. Mas não tente fazer tudo sozinho. Nesse processo, a gente também tem que trabalhar se comunicando bem, harmonizando. Então, se você tenta fazer sozinho, não harmoniza, não pede ajuda, a chance de dar tudo errado é muito grande. E até encontrar o propósito, se você encontrar sozinho, parabéns. Mas também, se tiver difícil, procure ajuda também, né? Mas não viva por viver. Porque todo mundo faz, eu vou imitar. Estão me obrigando, então eu faço. Não. Faça uma busca pelo quem eu sou
e viva melhor, né, o que você quer ser, né, a partir de quem eu sou. Né? É duro, é difícil? É, porque é mais fácil a gente deixar a vida levar. É mais cômodo. E é cômodo a gente ficar falando, é culpa de não sei o quê, culpa de não sei o quê, culpa de não sei o quê, e dói olhar para dentro, né? Então, a gente está aqui hoje porque a gente conseguiu olhar para dentro. Mas dói, gente. Cada coisa que eu aprendi são 2, 3 anos remoendo, até admitir que o problema está aqui, ó. Né? E mesmo assim, precisei da ajuda do André, né? Com 50 anos de idade, o Mayumi-san, que vai estar na live da sexta-feira, virou para mim, Yoshida, enche o peito todo dia, o que está faltando para você. Enche o peito todo dia, dê um passo para frente todo dia, com coragem. Por que a gente não dá um passo para frente com coragem todo dia? Porque a gente não tem propósito. Ou esqueceu do propósito, ou está difícil cumprir aquele propósito, você... deixa eu descansar um pouco, né? Não caia nessas armadilhas. O nosso trabalho é ajudar todo mundo a não ficar preso nas armadilhas da vida. Né? Bom, é isso, pessoal. Gratidão. E devagarzinho vocês vão entendendo a gente aqui. Isso aí, gratidão a cada um de vocês. Vamos lembrar que amanhã a gente recebe o Daniel Grespan, que é gerente de qualidade da Toyota, e na sexta-feira o Mayumi-san, que é japonês, né, da PQM Solutions do Japão, quem certifica o Winners Alliance como a única empresa fora do Japão a fazer os treinamentos. Aí o Mayumi, que tem uma conexão muito forte aí com a parte pessoal, né? O Mayumi, para quem não conhece, o Mayumi é da Denso, né? Denso, maior fornecedor da Toyota globalmente, faz parte do grupo Toyota, e o Mayumi que fez aquele livrinho que está ali atrás do Yoshida, o DNA Monozukuri, da Denso, que é o Denso Production System, vamos falar assim. Então, o Mayumi-san tem um nível de linha, assim, mesmo nível que Taiichi Ohno, globalmente falando, só que o Taiichi Ohno era aquele chefão, pancada, né? Abriu a boca, falou alguma coisa errada, toma, né? Que era o estilo dele, e o Mayumi é um estilo totalmente diferente, o Mayumi é muito mais pessoal, tem muito mais esse soft skill, nunca tendo estudado isso propriamente dito, mas ele tem esse soft skill de maneira interna dele, né? Foco no bem-estar e em fazer um mindset adequado das pessoas através de fazer a pessoa perceber, não é forçando. É isso aí, esse que é o grande diferencial, e ele vai estar com a gente na sexta-feira. Então, na sexta-feira, o Yoshida vai ter uma função dupla, além de fazer a live, vai ficar traduzindo o Mayumi-san para a gente poder entender, não tem problema, ele vai falar em japonês, mas o Yoshida traduz. Mas não vai dar, meu japonês é muito limitado, André. Viu que é crença limitante, gente? É isso aí, se ele começar a pensar assim, não faz a live com o Mayumi. Esse que é o grande ponto. Então, a todos vocês, a nossa imensa gratidão. A gente está aqui, né, sempre fazendo a live para vocês. Vocês são pessoas bastante especiais para a gente. A gente faz a live porque vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês, que é o bem mais precioso que a gente Gratidão a todos, gratidão. Desenvolver. Então, vocês são pessoas realmente especiais para a gente. Nossa imensa gratidão a cada um de vocês. Gratidão, Minoru. Gratidão, Yoshida. Gratidão, Minoru. Gratidão a todos. A partir de agora, microfones abertos para todos vocês. O nosso aplauso para vocês. Gratidão. Amanhã todos volta com amigos. Parabéns a todos. Gratidão. Gratidão. Tchau. Cuidem-se, gente. Cuidem-se. Valeu. Tchau, tchau.